Bom dia, nobres vereadores, Cláudio Coelho, Isabel Pires, Guilherme, Levi, Cascão, Maria Cecília, Postigo, Rodrigo. Bom dia a todos da imprensa, bom dia a todos que estão acompanhando a sessão aqui no plenário, os assessores, subsecretário, futuro secretário, Gustavo, a todos que estão assistindo de casa. Passamos aí 2 semanas que a gente quase não apresentou requerimentos devido aos fatos que aconteceram. Graças a Deus, os ofícios que a gente encaminha às secretarias, parte deles foram atendidos em tempo hábil, então a gente nem precisa de apresentar aqui o requerimento. E hoje tem alguns requerimentos para apresentar com a crença que eles vão ser atendidos, ou pelo menos ter uma resposta à altura. Senhor presidente, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvir do plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito municipal Renato, que junta a secretaria competente para que seja feito com urgência no cruzamento da rua Zezulino Maximino dos Santos e Avenida Gilberto Antônio Barreto, serviço de tapa-buracos em frente ao ponto de coletivo e outro na ciclofaixa, como também a manutenção do bueiro, o qual encontra-se a ponto de acidente. As imagens estão aí para quem quiser conferir. A situação realmente precisa de ser atendida, porque, infelizmente, o descaso está tomando conta aí desse pedaço aí da nossa gloriosa cidade Araguari. O vereador que subscreve respeitosamente, requerendo ouvindo o plenário, na forma regimental, o envio de ofício ao senhor prefeito municipal Renato, solicitando a operação tapa-buraco na Avenida Gilberto Antônio Barreto, cruzamento com Praça Nilton Antônio de Mendonça, loteamento Bela Suíça 1. Se tiver as imagens aí, informe que existem vários buracos na referida via e necessário também fazer reparos na borda de passagem do esgoto. A situação, como é que está crítica? Esse aí tem até o vídeo. Como pode observar aí, o lixo está tomando conta, o mato. Assim, graças a Deus as chuvas estão aí, né, para abastecer os lençol freáticos. Mas nós temos que ter um zelo aí também com a limpeza, principalmente esses pontos coletivos aí, porque isso aí pode ser local de omisso de pessoas mal intencionadas e vir, inclusive, a fazer assalto aos usuários aí do transporte coletivo. Passando para o próximo requerimento, o vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato, solicitando junto à secretaria competente que seja providenciada a limpeza e roçagem, bem como reparos e benfeitorias necessárias na Praça Carlos Antônio de Mendonça, no loteamento Bela Suíça 3, tendo em vista que a mesma se encontra abandonada, a solicitação está com o intuito de tornar um ambiente adequado para a utilização da população. Então, mais uma praça aí em situação de abandono. Eu sei que não está dando tempo aí de resolver algumas demandas, mas que coloque o secretário Rafael no cronograma aí de roçagem para dar uma qualidade de vida melhor para, principalmente aos vizinhos aí desse local. Esse requerimento agora, ele é uma coisa que tinha que ser feita de praxe, assim, cotidianamente. Infelizmente, o vereador tem que ficar escutando, infelizmente não, escutar as demandas do povo é a parte melhor que tem de ser vereador. O ruim é ter que vir aqui pedir aquilo que tinha que ter sido feito, sem a gente precisar de pedir. Mas, como é nosso trabalho, vamos fazer o pedido, viu, Gustavo? Presta atenção nesse aqui, para você passar para o homem lá em cima. O vereador que subscreve respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental envio de ofício ao senhor prefeito do município, Renato Carvalho Fernandes, que seja solicitado à secretaria competente que intensifique a fiscalização. E aqui, eu até utilizei uma palavra bonita aqui, que intensifique. Mas, na verdade, até hoje eu não vi essa fiscalização acontecer nenhuma vez.
veículos estacionados de forma irregular, bem como a aplicação das devidas notificações nos pontos de coletivo da cidade de Araguari. Aqui, principalmente ali de frente à Santa Casa, muitos enfermeiros, pessoas que estão com entes queridos internados ali na Santa Casa, utilizam aquele ponto coletivo para embarque e desembarque. Você vê o coletivo parado no meio da rua, porque os bonitos que tem carro ali, os carrão, só carro granfino, viu, Cláudio Coelho? É BMW, é Audi, igual do pastor Levi aqui, carrão. Os caras vão lá e estacionam no ponto coletivo. Aí a pessoa que utiliza o ponto coletivo para embarque e desembarque, tem que atravessar a parte ali de estacionamento, entre os carros. Esses dias eu estava lá, vi uma pessoa até batendo a canela ali num rabicho do veículo. Ela foi passar, não observou o veículo lá estacionado, bateu a canela lá, ficou um hematoma roxo, quase que ele teve que ir para a Santa Casa para ser atendido. Então, continuando aqui meu requerimento. E ainda que seja informada a quantidade de agentes efetivos em atividade e o motivo da não convocação dos aprovados em concurso e que estão aguardando a chamada. Essas informações são essenciais para que possamos adotar medidas necessárias no sentido de garantir uma melhor circulação no trânsito em geral na nossa cidade. Motoqueiro não respeita ninguém. Aí o coletivo para lá no meio da rua para receber o usuário aí, a pessoa que vai utilizar o transporte coletivo, o motoqueiro vem e atravessa entre o veículo está estacionado, quase atropelando as pessoas que precisam de utilizar o transporte coletivo. Então, os agentes que tem aí, que estão em atividade, que realizam esse serviço de fiscalização, vai lá, notifica quem está estacionado irregularmente, faz o acionamento do guincho, remove isso para o pátio credenciado, e se os agentes não são suficientes, que convoque aquelas pessoas que já foram aprovadas no concurso público, para que essas pessoas possam trabalhar, exercer uma atividade que é essencial para o bem-estar da nossa sociedade. Porque o trânsito, ele salva vidas, mas ele leva pessoas também à morte. Se não for feito um serviço aí de fiscalização, e eu não quero voltar aqui amanhã ou depois para falar assim, ó, eu avisei, a pessoa foi atropelada lá no embarque e desembarque do coletivo, porque não tinha como o coletivo parar no local adequado. E os motoristas de coletivo ficam recebendo buzinada dos outros usuários da via, porque infelizmente já tem que parar no meio da via. Um coletivo, como todo mundo sabe, é um veículo de grande porte, e aí os outros veículos não conseguem passar. E aí, aquelas pessoas que estão ali atrasadas para ir para casa jantar, almoçar, eles ficam agoniados e começam a buzinar para os motoristas de coletivo. Então, principalmente, motoristas de coletivo, escutem, eu estou aqui requerendo que seja feita a fiscalização por parte dos agentes de trânsito. Eu sei que a Polícia Militar tem um papel fundamental nisso, mas não tem efetivo suficiente. Então, fica aqui registrado esse pedido. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer ao vídeo plenário na forma regimental que seja enviado ofício de pêsames à família do senhor José Amauri Vanço pelo falecimento no dia 23/4/2025 e expondo toda a nossa consideração pela recente perca, demonstrando total sentimento a todos os familiares. A vida segue seu fluxo rumo à eternidade. Tenha neste momento paz para aceitar, fé para continuar e alegria pelo reencontro em um amanhã. Endereço para correspondência, Rua Marciano Santos, 460, Amanhece. Vereador, gostaria de assinar com o senhor de José Amauri. Assina com o proponente, vereador. Nós que somos do agro sabemos aí o quanto essa pessoa era importante para aquela região do Amanhece ali. A família Vanço é muito conhecida. Justamente. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer o vídeo plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, que seja desenvolvido um programa social com o intuito de coibir a permanência. Ô, Gustavo, manda esse aqui lá para a secretária Eunice. Esse menino é bom de serviço. O outro já mandou, você viu? Olha lá, o Cláudio Coelho. Tanto que ela achou bom. Você está com ciúme, Cláudio?
desenvolvimento e programa social com o intuito de coibir a permanência de indivíduos em vulnerabilidade nas praças e semáforos do município, os quais ficam perambulando e perturbando os ambientes públicos da nossa cidade. A presente solicitação foi feita pelos usuários locais que também relatam que a inquietação maior são nos finais de semana. Gente, então uma vergonha aquela praça Getúlio Vargas. A gente sabe ali que tem uns containers ali, que as pessoas que fazem o artesanato, pessoal da Apicar, aquela associação dos produtores de mel, e eu recebi várias reclamações, viu, Cristina? A sua reclamação deu origem a esse requerimento aqui. O que acontece? Essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, aí, morando na rua, estão utilizando aquela praça como dormitório, como banheiro, como motel. Aquilo ali virou um caos. Então, não adianta a polícia militar ir lá fazer abordagem, coloca todo mundo com a mão na cabeça, vai lá, tem algo de ilegal? Não, não tem. Não tem uma arma branca, não tem posse de droga. O que você vai fazer? A pessoa está em via pública. Então, aí é onde que entra os demais serviços da rede pública. Porque se a Secretaria de Ação Social for lá e fazer a parte dela, pegar essas pessoas, encaminhar lá para o albergue, pegar essas pessoas, ver se ela precisa de uma passagem para ela seguir o destino dela aí, para onde que elas almejam aí, faz a parte delas também. O que não pode é essas pessoas ficar na rua criando caos e transtorno para as pessoas de bem. Não adianta a gente ter uma praça bonita igual a Praça Getúlio Vargas, onde os moradores de Araguari não têm segurança para ir lá frequentar, onde os moradores de Araguari não têm pais para poder levar os filhos e chegar lá e ver o cara mijando no meio da praça. E por que que isso acontece? Quando for flagrado essa situação aí, faz um vídeo, manda lá para a Polícia Militar, através do aplicativo da PMMG, porque aí vai lá e vai autuar o cara em flagrante por perturbação de sossego, por ato atentatório aí ao pudor, mas tem que ser tido uma postura aí. Se não tiver uma ação conjunta da Secretaria de Ação Social com os demais órgãos para coibir essa prática, vai continuar do mesmo jeito. Você quer falar, Cláudio Coelho? Eu acho que a vice-presidente queria falar primeiro. Fica à vontade. Não, é só para falar que eu gostaria de assinar com o senhor e também ocasionou a morte esse final de semana, por mais que a gente fale que não tem uma arma de fogo, alguma coisa assim, mas você viu o que aconteceu esse final de semana com um morador de rua. Então, isso é muito perigoso. Justamente, assino como proponente, vereador. A palavra aí, vereador. A Parabéns, palavra. Maria Cecília. Essa colocação, até em direção também ao nosso líder de governo, escapa aquilo que eu disse lá atrás. Se nós, vereadores, não tivermos o entendimento que temos que marcar, pelo menos uma vez na semana, todos nós, vereadores, sentarmos e direcionarmos cada projeto de cada vereador nessa casa, sempre estaremos enxugando o gelo. Ponto. A parte que me deixa mais satisfeito quando eu estou aqui apresentando meus requerimentos é quando vocês interagem e se preocupam com aquilo que a gente está apresentando. Então, para mim, ver a participação dos demais vereadores nas causas que a gente está apresentando aqui é muito importante. E aí, líder de governo, fica aqui também o meu questionamento sobre essas questões, porque projetos que vão dar repercussão nas mídias é bom para quem quer ser candidato daqui 3 anos e meio. Agora, para a população, a gente precisa de projetos que realmente vão dar um retorno para a sociedade. A gente está sendo cobrado dia após dia. E é com muito orgulho que eu falo que eu sou cobrado, porque a gente cobra daquelas pessoas que a gente acha que pode dar uma resposta. Então, quando eu sou cobrado, para mim, eu estou no céu. Palavra, vereador. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que, como líder de governo, volto a dizer que o líder de governo, eu não tenho uma varinha de condão de chegar lá, oxalá eu pudesse tocar a mão num secretário e ele tiver consciência da responsabilidade que ele tem e a obrigatoriedade de atender essa casa. Eu continuo líder de governo, mas sou legislativo. E o senhor usou a frase que eu iria usar. Enquanto nós tivermos secretários decidindo o que dá like antes do que aquilo que efetivamente traz benefício para a população, nós vamos ficar aqui falando, sem ter. Infelizmente, muitos secretários, é um direito de cada um deles,
ser candidato ou não ser, construir um legado político, é direito líquido e certo. Só que não pode ele escolher quais são as ações. Eu vou fazer essa ação porque essa ação me dá like. Eu não vou fazer essa ação porque essa ação não me traz retorno e dividendo político. Não pode. O agente político tem que ter responsabilidade de fazer para a população, para o coletivo. Então, eu assino com Vossa Excelência e engrosso a fala do senhor, da vereadora Maria Cecília e do vereador Cláudio. Quanto à questão de reuniões, eu também gostaria muito de ser o homem da agenda do prefeito, mas eu não sou. Eu já tenho pedido, solicitado, e aí, subsecretário, eu já tenho dito, vai subindo a fervura, aí depois quer apagar o fogão e não tem jeito. Então, precisa o Executivo atentar que o relacionamento com a Câmara e o Poder Legislativo, ele precisa ser acompanhado diuturnamente. Depois que a fervura começar a ficar alta, a tendência é de mesmo apagando, continuar fervendo. Só esse recado aí, por favor. Posso fazer um complemento aqui, em cima Fica da fala à vontade. do líder de governo? A gente fica vendo a mesmice de toda terça-feira. Já estamos completando aqui 4 meses de mandato. Quando o senhor fala em questão de não ter o poder da agenda do prefeito, eu entendo isso perfeitamente, vereador. Até porque já estivemos aqui de 2013 até 2020 juntos. E a gente sabe muito bem o que a gente está dizendo. Eu vou voltar lá atrás. 5 vereadores faz acontecer muita coisa aqui nessa casa. 5 vereadores. Essa impotência, vereador, quando o senhor fala aí nas suas apresentações, das suas preposições, quando a gente vê uma vice-prefeita hoje aqui como vereadora, que coloca muito bem as suas palavras, hoje a senhora, como vereadora, a senhora sabe o que é que realmente a gente passa aqui nessa casa. Então, assim, a gente vê cada um com o seu trabalho, mas qual que é a dificuldade? Eu vejo, porque eu falo por opinião própria, viu, Gustavo? Qual que é a dificuldade nossas de vereadores, vereadores, ter uma reunião por semana entre nós? O que isso dificulta, cara? Porque cada um vai ter seu momento de fala, seu momento, às vezes, até desabafo, aonde várias outras cabeças podem pensar num contexto final, para que as nossas demandas, que são a demanda das pessoas que nos procuram, pode ser olhada de forma diferente. Que dia que a gente vai tentar entender que nós não podemos, de alguma forma, estar fazendo aquilo que é o essencial nosso, que é fiscalizar, que é legislar para a nossa cidade, os nossos distritos, as nossas zonas rurais. E vocês vão ter um entendimento quando que nós, vereadores, somos limitados. A maioria dos secretários, que são cargos indicados por quem? Pelo nosso prefeito municipal. Cada um com o seu tratamento, cada um com a sua individualidade, mas nós entendemos que no espaço final disso, não estamos sendo atendidos. E como passou 4 meses, meu amigo e meu irmão Oliveira, vai se passar mais 3 anos e 8 meses. E a gente está vendo gente trabalhando em prol de benefício próprio, que não é a realidade para a nossa cidade. Então, eu fico assim, às vezes, falando aqui, e parece que, de alguma forma, o vereador Cláudio Coelho não é ouvido pelos demais, porque é tão fácil, basta a gente querer que as coisas aconteçam. Você vê, eu vou falar aqui, ó, uma prerrogativa aí das nossas emendas, que o senhor fala aí que vai colocar um chip, não é isso ou não? O senhor apresentou ela, o senhor só vai apresentar agora, porque o senhor ingressou agora, mas quem estava aqui nessa casa, como eu e os demais que voltaram, apresentamos aqui no final de dezembro. Ó, tem uma emenda minha direcionada, executivo, vocês estão ouvindo aí, eu estou enxugando gelo, porque o pessoal, essa emenda tem que ser paga até amanhã, porque já foi publicado, e está correndo isso de não ser pago, o pessoal já está esperando para viajar com crianças, e eu tenho que marcar com o prefeito municipal, por conta de uma emenda que tem que ser paga, que é lei, e eu estou dependendo, e tem gente aí falando que não tem jeito de pagar. Como que vai fazer com essas crianças? Porque cria toda uma expectativa de uma viagem através da emenda dos vereadores. Então, isso é um absurdo. Isso eu estou falando porque cabe em cima das suas apresentações, vereador, e dos demais colegas e colegas também. É só colocar um pingo no i e falar assim, vamos fazer. Mas dentro da legalidade, dentro
fiscalização de cada prerrogativa de cada vereador. É só querer fazer. É simples. Marca uma reunião todos entre nós e vamos fazer a fiscalização de cada demanda de cada vereador. E eu quero ver se a gente não senta com o chefe do executivo, se as coisas não resolvem. Resolvem. Basta a gente ter a humildade de saber e querer fazer a coisa certa. Ponto. Obrigado, vereador. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Por hoje é só. E uma boa semana a todos, abençoada, que todos possam ser correspondidos em suas expectativas. Vereador, parabéns. Gostaria de acompanhar o senhor nesse requerimento. Assina como proponente.